Uma boa noite a todos os irmãos e amigos que se juntam a nós neste momento de breve leitura bíblica, reflexão e oração. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, continue abençoando a sua vida de uma maneira toda especial, assim como também, da mesma forma, abençoando a sua família, a sua casa. O texto que temos para leitura se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 a 33, que vão continuar relatando os acontecimentos que sucederam a Paulo e a Silas após terem sido usados por Deus na libertação de uma jovem, texto este que já vimos examinando durante algumas quartas-feiras. O texto nos diz assim, na Nova Versão Internacional: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Vamos continuar falando sobre o tema momentos e situações, e nesta noite focaremos o assunto sobre a soberana vocação de Deus. Neste ponto do relato bíblico, observamos que o poder da oração e do louvor, ao mesmo tempo em que estava alcançando os céus, também estava atingindo o coração daqueles que, juntos com Paulo e Silas, sofriam da mesma sentença, ambos por motivos diferentes, mas sofrendo a mesma sentença. O texto diz que os presos os ouviam, que os presos davam-lhes atenção, que os presos estavam atentos a cada oração, a cada cântico, a cada verso. Naquela escuridão das celas, no profundo delas, nascia o brilho de uma canção que enaltecia a grandeza e o poder de Deus, que, mesmo em meio a um ponto da vida marcado por dores, tanto na vida do apóstolo Paulo, de Silas, como naqueles outros presos que ali estavam, que suportaram com alegria, Paulo e Silas, da oração e do canto. Suas dores eram suportadas através destas duas atitudes, oração e cânticos. E a oração e o cântico eram ouvidos pelos homens que ali estavam com eles, mas também ouvidos pelo próprio Deus, que se fazia presente mesmo neste momento de dor, de dificuldade, de escuridão na vida daqueles que serviam a Deus
e naqueles que junto com eles padeciam daquela mesma sentença. Talvez aqui estivesse se cumprindo a palavra do apóstolo Tiago, irmão do Senhor, que disse: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Não é novidade dizer aqui que Deus, a depender do seu querer, a depender do seu propósito e independentemente de qualquer circunstância, intervém no tempo, na história e no mundo natural, sempre que pessoas cujos corações foram atingidos pelo seu poder e que se acomodam à sua vontade e se deleitam em sua presença. Salmo 37 nos diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aliás, também no Salmo 1, nós lemos: bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aí, no desenrolar do salmo, está o motivo da oração e do canto de Paulo e de Silas naquela noite fria e naquela cela escura e fétida. É como árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Aqueles que já foram alcançados e atingidos pelo poder de Deus sempre esperarão que alicerces sejam abalados, que portas sejam abertas e que correntes sejam quebradas, não por força nem por violência, como nos diz a palavra de Deus, mas pelo Espírito do Senhor. Diz o texto que enquanto eles oravam, que enquanto eles cantavam, houve um terremoto tão violento. No entanto, este terremoto, embora tenha sido tão violento, não veio para destruir ou para matar. Este terremoto veio para a libertação e para a salvação de outra pessoa, além de Paulo e de Silas, daquela prisão, mas de uma outra pessoa que, mesmo livre, estava se sentindo presa. Nada é mais terrível para o ser humano do que o medo, do que a prisão de alma. Talvez por este motivo os presos os ouviam de modo muito atento, de modo muito sereno. Eles estavam assimilando cada palavra da oração que era proferida. Eles estavam assimilando cada letra do cântico que era entoado, porque havia a necessidade em suas almas e em seus corações de que aquilo fosse introjetado neles e que o olhar deles neste momento, embora sofrendo daquela sentença, se voltasse para Deus. O coração humano sempre almeja por uma palavra que lhe traga algum tipo de esperança e que lhe traga à memória uma esperança que só pode ser encontrada naquele para quem a oração e o cântico naquele momento estavam sendo dirigidas, ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Salvador Jesus.
O carcereiro, que estava distante da terrível e dura realidade dos presos, que estava no pátio exterior daquela prisão, que os guardava naquele momento, que estava do lado de fora, longe, repito, daquela escuridão, do odor fétido daquela cela e da falta de ar, ao acordar com o barulho dos alicerces tremendo e daquelas portas sendo arrebentadas e das correntes sendo quebradas, puxou da sua espada para antecipar a sua própria condenação. Paulo, ao ver o seu desespero e iminente tragédia, digo, o desespero e a tragédia que iminentemente ia acontecer ao carcereiro, grita a ele: não faça isso, nós todos estamos aqui. O carcereiro, cujo nome é omitido no texto bíblico, corre então para os fundos das celas e, tremendo dos pés à cabeça, clama a Paulo e a Silas uma pergunta que cada um de nós deve fazer no tempo que nós estamos vivenciando hoje. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Muito provavelmente aquele carcereiro, aquele homem, pai de família, trabalhador, tenha apelado para ser salvo de várias formas, de várias maneiras possíveis, pois o seu desespero era intenso. Ele desejava ser salvo primeiro daquele desespero, salvo do medo da própria morte, salvo do medo da sua própria condenação. Ele desejava ser salvo das agonias de conviver com pessoas diariamente que estavam sendo condenados dia após dia, noite após noite, semanas após semanas. Ele desejava ser salvo para a própria vida. Por isso, o seu clamor: o que eu preciso fazer para ser salvo? Tal salvação e liberdade não podem ser encontradas em muitos lugares. Aliás, em lugar algum, a não ser na única pessoa que pode realmente nos salvar. Por isso, a pronta resposta de Paulo e Silas, aquele homem que estava procurando a salvação: crê no Senhor Jesus e será salvo, não somente você, mas todos os da sua casa. Tudo nos leva a crer que o carcereiro creu. As atitudes do carcereiro, logo após ter ouvido as palavras de Paulo e Silas, o denunciam como aquele que creu. A resposta dada às palavras de Paulo e de Silas foram uma resposta afirmativa à crença de que ele poderia sim receber a salvação que ele tanto almejava e que há pouco acabamos de citar. Paulo e Silas demonstraram que os alicerces da vida de cada pessoa podem ser quebrados, arrebentados, virem ao chão. Paulo e Silas demonstram para aquele carcereiro que as algemas podem ser quebradas, que o homem pode ser livre. Paulo e Silas demonstram sim que as portas podem ser abertas para aqueles que clamam pela liberdade, pela vida. Algemas podem ser quebradas daqueles que se encontram amarrados, presos a tantas coisas nesta vida que incomodam, que atrapalham, que danificam, que fazem mal.
Então, o carcereiro, em resposta à sua crença naquele momento em Deus, nas palavras do apóstolo Paulo e de Silas, os levou para fora, continuou ouvindo a boa e perfeita palavra de Deus. Após ter ouvido, cuidou das feridas dos missionários e naquela mesma noite, diz o texto bíblico, ele foi batizado, não somente ele, mas toda a sua família, porque, repito, todos vieram a crer na promessa da vida eterna, na promessa da salvação, ditas através da palavra de Deus, da mensagem transmitida através de Paulo e de Silas. Não creio que tudo isto tenha acontecido a Paulo e a Silas simplesmente por acaso, simplesmente por ter acontecido. Eu creio firmemente que Deus conduz os seus, aqueles a quem Ele tem chamado, por caminhos às vezes desconhecidos, mas que, segundo o seu propósito, nestes caminhos há vidas para serem salvas, tanto em uma prisão, quanto dentro de um ônibus, quanto em nosso trabalho, quanto nas universidades, nas faculdades, nos colégios, nas escolas, nas famílias, aonde quer que o chamado de Deus está, ali há salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ou para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que sejamos, meus irmãos, levados pelo vento do Espírito de Deus, porque por ele fomos convencidos e trazidos para a presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus usará nossas vidas e mesmo que ainda não tenhamos a visão perfeita de todas as coisas, Deus tem e Deus nos conduzirá pelos caminhos da sua vontade, onde seremos usados para que vidas tenham o conhecimento de Jesus Cristo e creiam nele como Senhor e Salvador. Isso aconteceu com o carcereiro, isto aconteceu com toda a família do carcereiro. Por certo, deve ter acontecido também com alguns outros presos que ali estavam com Paulo e Silas. Vamos orar. Eu te convido à oração e vou pedir a Deus que abençoe a minha vida e que abençoe a sua vida, que nos tome em suas mãos e que nos faça conhecer o querer dele para cada um de nós. Vamos orar. Deus amado e Deus bendito, te louvo, te agradeço, te engrandeço por este momento em que temos a oportunidade de ler e de ouvir a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo nos caminhos da nossa vida pelos quais o Senhor tem nos levado. Usa as nossas vidas para que outras vidas te conheçam como Senhor, como Salvador. É a minha oração, o meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, meu amigo. Nos reuniremos no próximo domingo em nosso culto online. Nos reuniremos na próxima quarta-feira. Que Deus te dê um final de semana abençoado, que Deus te dê um excelente Natal e que Deus continue com você e com a sua família. No nome de Jesus, que Deus seja com a sua vida. Amém.